Boa tarde a todos e a todas que estão conosco aqui neste seminário. É o primeiro seminário da Sociedade de Estudos e Pesquisa Qualitativos neste ano de 2021. E nós temos a grande honra e um grande prazer também em receber o professor Dr. Silvio Galo, que fará este seminário hoje. Então, em nome da sociedade, da qual, neste momento, eu sou a presidente, eu agradeço a presença de todos, a participação de todos e de todas, e, em especial, eu agradeço ao professor Silvio por ter aceito este convite. Apresentar o professor Silvio praticamente não é necessário para todos aqueles que são da área da educação, e principalmente para quem trabalha com filosofia da educação, porque ele é uma pessoa, é um profissional, pesquisador, conhecido nacional e internacionalmente. Entretanto, eu vou dizer algumas palavras para aqueles que são de áreas um pouco mais distantes, porque como esta é uma sociedade de estudos e pesquisa qualitativos, nós temos associados de diferentes áreas, tanto das exatas como das biológicas, da psicologia clínica, psiquiatria e assim por diante. O professor Dr. Silvio Donizete de Oliveira Galo é professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp, Unicamp Universidade Estadual Paulista. Ele, como já disse, é da área de filosofia da educação. E os temas com os quais ele trabalha mais enfaticamente são filosofia francesa contemporânea e educação, ensino de filosofia, filosofia e transversalidade, anarquismo e educação. Como eu já falei, ele é um pesquisador nacional e internacionalmente reconhecido, e hoje ele nos brinda com o tema Filosofia da Diferença e Pesquisa em Educação. Então, com a palavra o professor Silvio. O professor Silvio, nós estamos começando neste momento, são 15 horas e 4 minutos, e nós encerraremos, depois que o professor Silvio fizer a sua apresentação, nós teremos um tempo para debate, para colocação de questões, e encerraremos esta atividade às 16h30. Então, professor Silvio, mais uma vez, muito obrigada, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, professora Maria. É um prazer, uma honra para mim estar aqui com vocês. Um olá também para todo mundo que nos assiste, seja agora ao vivo, seja para quem possa nos assistir no futuro, em qualquer momento. Então, estou evitando aqui, por exemplo, dizer boa tarde, porque não sei, para alguns pode ser que quando vejam isso soe um pouco estranho, né? Mas para quem está online agora, ao vivo com a gente, boa tarde. Repito que é para mim um prazer, uma honra estar nessa atividade da Sociedade de Estudos e Pesquisas Qualitativos. Aceitei o convite da professora Maria Bicudo assim que me foi feito. Professora Maria é uma pessoa que eu acompanho há algumas décadas, há um bom tempo. Admiro muito o trabalho, já tivemos oportunidade de realizar coisas juntos no passado, e faz um tempo que a gente não se encontra, mas é sempre um prazer podermos nos reencontrar. Nós vamos trabalhar, então, com esse tema das filosofias da diferença e a pesquisa em educação. Eu preciso dizer para vocês, de antemão, que eu não sou, propriamente dito, um pesquisador que se dedica à questão das metodologias de pesquisa. Meu campo de trabalho, como a professora Maria evidenciou na apresentação, é a filosofia da educação, e as minhas pesquisas são pesquisas de natureza eminentemente filosóficas e pesquisas de natureza teórica. Eu tenho, inclusive, algumas dificuldades quando acompanho meus orientandos de mestrado, de doutorado, e que, porventura, orientandos que estão trabalhando no campo da filosofia da educação, mas que resolvem fazer algum trabalho de campo, alguma pesquisa de campo, eu sempre aprendo muito com eles esse trabalho com o campo,
porque no meu trabalho cotidiano eu não me envolvo com o trabalho de campo. O meu trabalho é o trabalho de enfiar os olhos nos livros, mergulhar nos livros, nos documentos, nos papéis, hoje também nos documentos virtuais, nos e-books, nos PDFs e assim por diante, né? E fazer esse trabalho da leitura, da análise, da discussão, da reflexão, do pensamento e da produção de textos. Então, o meu trabalho com pesquisa é um trabalho que se circunscreve nesse campo. Mas eu tenho trabalhado já há alguns anos, muitos anos talvez, com isso que eu prefiro chamar de filosofias da diferença, e já eu vou explicar para vocês o que eu costumo denominar filosofias da diferença, e pensar a potencialidade desse campo de pensamento contemporâneo para a pesquisa em educação. Então, de vez em quando, eu faço algumas reflexões nesse campo, sobretudo com os meus orientandos, com os meus estudantes, e no ano de 2019, se bem me lembro, porque depois de sermos atravessados pela presente pandemia de Covid-19, a memória vai ficando um pouco para trás em relação às nossas atividades presenciais, né? Eu me lembro que foi um dos últimos cursos de pós-graduação presenciais que eu ofereci, talvez o penúltimo, e eu imagino que ele foi ou no segundo semestre de 2018 ou no primeiro semestre de 2019, eu resolvi sistematizar um pouco esse campo das pesquisas em educação a partir das filosofias da diferença. Então, quando a professora Maria me convidou para conversar com vocês nessa tarde, eu propus que a gente trabalhasse com esse tema. E então, a partir desse material que eu organizei algum tempo atrás, para um seminário de pós-graduação na Unicamp, que eu vou trazer alguns elementos para vocês. Eu vou apresentar alguns slides, eu preparei aqui um PowerPoint, eu vou apresentar alguns slides para vocês, vou fazer essa exposição, eu vou tentar não me alongar demasiado nessa exposição, eu já acho que eu tenho um número de slides maior do que seria conveniente para essa apresentação, mas ainda assim eu vou mantê-los, mas eu vou tentar passar um pouco rápido pela maioria dos slides, mas eu vou tentar circunscrever para vocês um pouco esse campo, e tentar não me alongar demasiado para que a gente possa ter um tempo de conversa, discussão, esclarecimento de dúvidas, debate, depois dessa fala inicial. Então, eu peço a paciência de vocês, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, colocar os meus slides na tela, e nós vamos, então, conversando em torno desses autores. Então, eu intitulei aqui esse nosso percurso, Filosofias da Diferença e Pesquisa em Educação, e nesse slide de abertura eu coloquei algumas figuras, né, sobre as quais nós vamos falar. Temos aqui do lado, né, a imagem do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que é o grande inaugurador disso, que a gente vai chamar de filosofias da diferença, e aqui mesclado com imagens de alguns filósofos franceses do século XX, sobretudo Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida, e aí as imagens, as diferentes fotografias se repetem desses mesmos autores. Eu não vou falar propriamente de Jacques Derrida, eu vou circunscrever mais a conversa com vocês em Deleuze e em Foucault, que são os filósofos que eu estudo com maior frequência, com quem eu tenho mais familiaridade, e esses dois filósofos profundamente influenciados por Nietzsche. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, então, em torno da recepção no Brasil desse pensamento francês contemporâneo, desse pensamento da segunda metade do século XX, Derrida, Deleuze, Foucault,
foram uma geração de filósofos que nasceram ao longo da década de 1920 e que, portanto, tiveram a sua produção acadêmica mais centrada na segunda metade do século XX, começaram a produzir ali de meados para final dos anos 50, então é uma obra que se estende dos anos 60 até o final do século XX, lembrando que Foucault faleceu em 1984, então essa obra se interrompe muito cedo. Deleuze faleceu em 1995, então é uma obra que teve um pouco mais de continuidade, e Derrida é o único que atravessou o século e faleceu já depois dos anos 2000. Né? Mas nós temos uma recepção desse pensamento francês no Brasil, e eu vou chamar a atenção de vocês que nós temos duas recepções diferentes desse pensamento, pelo menos. Né? Uma recepção que se faz no âmbito da filosofia, né? O que significa estudar Foucault, estudar Deleuze, por exemplo, no âmbito da filosofia, e uma professora já aposentada da Universidade de São Paulo, a professora Olgária Matos, num artigo em que ela estuda, né, a recepção do pensamento desses autores no Brasil, ela fala na reativação de um humanismo crítico. A reativação de um humanismo crítico. Bom, eu teria certas críticas a fazer a essa ideia de um humanismo crítico, tal como pensado pelo Olgária Matos, mas não é o caso, só queria marcar com vocês, né, que esses autores vão estar comprometidos, ou vão ser apresentados como comprometidos com aquilo que se convencionou chamar de pós-estruturalismo. Eu estou marcando essa questão com vocês pelo seguinte: em filosofia, durante muito tempo, não se falou em Deleuze, Foucault, Derrida como autores pós-estruturalistas. Hoje isso começa a aparecer no campo da filosofia, mas durante muito tempo nós não falamos nesses autores como filósofos pós-estruturalistas. Né? Então, a recepção que vem diretamente do pensamento francês, dentro da tradição de estudo do pensamento francês que nós temos no Brasil, no campo da filosofia, não é atravessada por essa ideia do pós-estruturalismo. No entanto, no campo da educação, esses autores chegam no Brasil, e eu diria que eles chegam ainda antes de chegar propriamente no campo da filosofia, embora Foucault tenha sido um filósofo que visitou o Brasil diversas vezes entre final dos anos 60 e, sobretudo, ao longo dos anos 70, fez palestras em vários lugares, deu cursos em vários lugares, em várias cidades brasileiras, mas Foucault não era propriamente estudado na filosofia brasileira. Né? A recepção de Foucault como objeto de estudo da filosofia começa a se fazer depois da sua morte, em meados dos anos 80. E mais ou menos nessa mesma época, a gente começa a ter a penetração desses autores no campo da educação, nos estudos de educação no Brasil, mas eles não entram via filosofia francesa, eles entram via estudos culturais norte-americanos. Esses autores franceses vão ter uma penetração muito forte nos Estados Unidos, e essa penetração nos Estados Unidos se faz através do campo dos estudos culturais, sobretudo nos departamentos de estudos literários nos Estados Unidos. E os norte-americanos, como gostam bastante de proceder a classificações, eles criaram esse rótulo, né, essa etiqueta de pós-estruturalista. Né? Vejam que o estruturalismo francês teve um forte impacto nos estudos literários, né? E esses autores de uma geração posterior ao estruturalismo vão ser classificados, então, pelos norte-americanos, ainda no começo da década de 1970, como autores pós-estruturalistas. Né? E é por essa leitura norte-americana que Foucault e Deleuze chegam no campo da educação no Brasil, na pesquisa em educação no Brasil, muito marcados por esse
por essa leitura norte-americana e, portanto, muito marcados pela perspectiva do pós-estruturalismo. Então, é muito comum nós vermos, no campo da educação, esses autores serem identificados como autores pós-estruturalistas, e eu estou demarcando isso com vocês porque eu, da minha perspectiva, não gosto muito dessa denominação pós-estruturalista, assim como não gosto da denominação pós-modernidade, pós-modernismo, pós-moderno, que também é de vertente norte-americana. Eu prefiro pensar nesses autores como aqueles autores que fazem uma recuperação da diferença no âmbito do pensamento e que vão marcar o seu pensamento como uma visão de mundo centrada na multiplicidade. Então, eu diria que são duas as palavras-chave desse pensamento. Um pensamento que é, sobretudo, muito diferente entre si. Eu acho muito difícil a gente colocar sob o mesmo rótulo Foucault e Deleuze para ficar apenas nesses dois. Né? Quanto mais autores a gente coloca nesse rótulo, a coisa se complexifica mais ainda, mas mesmo que a gente fique com Deleuze e com Foucault, é muito complicado colocá-los sob o mesmo rótulo, porque tem diferenças muito significativas de pensamento entre eles, ainda que haja alguns pontos de contato, alguns atravessamentos interessantes, há muitas diferenças nas suas formas de pensar, de produzir e de escrever. E eu acho, então, que se a gente vai pensar algo que os une, algo que os coloca numa determinada perspectiva, é justamente isso que vem de uma profunda influência que eles sofrem do pensamento de Friedrich Nietzsche, a partir de Nietzsche, então, essa visão de mundo centrada no múltiplo, na multiplicidade, não na unidade, e a necessidade de pensar a diferença ou pensar as diferenças. Por isso, eu prefiro sempre falar em filosofias da diferença, sempre no plural, mais do que em pós-estruturalismo. Mas como no âmbito da educação a questão do pós-estruturalismo é muito marcante, eu vou passar rapidamente com vocês em torno de algumas ideias, tal como no campo da educação a gente pensa o pós-estruturalismo. E aí eu estou me baseando principalmente num livro do filósofo Michael Peters, livro que foi traduzido aqui no Brasil pela editora Autêntica, de Minas Gerais, e se intitula Pós-estruturalismo e Filosofia da Diferença, uma introdução. Nessa obra, o Michael Peters passa um pouco em revista isso que ele chama de pós-estruturalismo. Então, a gente vai aprender ali com Peters que pós-estruturalismo é a denominação que os norte-americanos deram a um conjunto de pensadores, de teóricos franceses das décadas de 1960 e 1990, que tem fundamentalmente em comum a influência da filosofia de Nietzsche. Nós vamos ver se destacar entre esses autores, além do Foucault e do Deleuze, que eu estou citando aqui, com os quais eu vou trabalhar, a gente vai ter também a presença de autores como Jacques Derrida, Lyotard, Julia Kristeva e Jean Baudrillard, por exemplo, né? Alguns dos mais destacados. Interessante chamar a atenção de vocês também que um estudioso francês que trabalhou um tempo nos Estados Unidos e que se dedicou justamente a estudar a recepção do pensamento francês nos Estados Unidos, chama esses teóricos, ou essa corrente de pensamento, de French Theory. Ele faz uma brincadeira, né? Ele, francês, denominando em inglês a teoria francesa, a French Theory, justamente compondo a forma como esses pensadores, né, de âmbitos diferentes da filosofia, da história, da sociologia, da psicanálise, como é que esses autores foram recepcionados pelos norte-americanos e colocados em funcionamento, digamos assim, nos estudos culturais norte-americanos. E Michael Peters salienta ainda que os pós-estruturalistas tematizaram o sujeito, né,
Então, são filósofos que vão lidar muito diretamente com o problema do sujeito, fazendo a crítica à noção moderna de sujeito, e aí nós vamos ter diferentes críticas, porque Foucault, por exemplo, é um autor que vai fazer a crítica da noção moderna de sujeito, mas ele vai recolocar o conceito de sujeito, recolocar a noção de sujeito, e o Deleuze, por exemplo, faz uma crítica tão radical à noção de sujeito moderno que ele propõe abandonar o conceito de sujeito, não falarmos em sujeito, não falarmos em processos de subjetividade, mas falarmos em outras coisas, né? Buscar outros conceitos que nos ajudem a entender isso, né? Mas, de modo geral, a gente pode dizer que eles têm em comum essa problematização da noção moderna de sujeito e de tematizar essa problemática do sujeito. Uma outra característica importante do pós-estruturalismo, segundo Michael Peters, é a crítica ao humanismo e ao sujeito racional. Por isso também eu teria uma crítica àquela noção que eu coloquei lá no início da Algária Matos, de que aqui no Brasil, na filosofia, a gente teria uma compreensão desses autores como autores que pensam um humanismo crítico, né? Mas eu acho que a crítica que eles fizeram ao humanismo é uma crítica tão radical que os coloca fora da esfera do humanismo, mas até aí tudo bem, é outra história, não vamos aprofundar isso, né? Eles vão também trabalhar com uma ideia de linguagem e da cultura, isso é uma herança que eles trazem do pensamento estruturalista, né? A importância da linguagem, que foi um tema dominante na filosofia e nas ciências humanas, no pensamento francês, nas décadas de 1950, 1960, sobretudo, vem um pouquinho antes e perdura um pouco depois, mas, sobretudo, nas décadas de 1950 e 60, a temática da linguagem foi determinante e esses autores também vão, cada um a seu modo, trabalhar essa perspectiva da linguagem. Eles vão também colocar em questão uma relação com a literatura, né, para todos eles a literatura é uma expressão importante, eles vão discutir muito a literatura, e isso vai implicar também por eles na invenção de outros estilos de escrita. E talvez o Deleuze e o Guattari, com seus trabalhos conjuntos, sejam os autores, o Derrida também, em larga medida, os autores que mais investiram na criação de outros estilos de escrita. E uma outra característica importante é a influência que esses autores todos também tiveram de Freud, da psicanálise e da noção de inconsciente. Então, o tema do inconsciente vai ser um tema recorrente nesses autores, ainda que vários deles, e o Foucault e o Deleuze de forma especial, vão ter críticas importantes a Freud e a psicanálise, tal como pensada por Freud e mesmo por Lacan, na França, na sua época, mas eles vão dialogar com muita intensidade com a noção de inconsciente. Seguindo ainda o Michael Peters, né, o pós-estruturalismo produz algumas inovações em relação ao estruturalismo, né? Ele vai, então, ser marcado por um interesse pela história, e o método estruturalista é um método que se baseava justamente num não trabalho com a história, né? O estruturalismo pregava, defendia, contra o marxismo, uma pesquisa de natureza ahistórica ou supra-histórica, e esses autores, compreendidos como pós-estruturalistas, ao contrário, vão se interessar muito pela história, né? E vão pensar a história de uma forma descontínua. Isso é muito forte no pensamento de Foucault. Foucault vai investir muito nas descontinuidades históricas, mas isso também é presente na obra de Deleuze, especialmente a obra que Deleuze produziu com Guattari. Se a gente pensar em dois livros, sobretudo deles, o Anti-Édipo e Mil Platôs, né, os dois que têm por subtítulo Capitalismo e Esquizofrenia, o que a gente vai ver é uma abordagem histórica muito intensa, muito profunda e muito diferenciada em relação a outras abordagens históricas com as quais nós estamos
acostumados, né? Nós também vamos ver como inovação dessa tendência de pensamento um questionamento do cientificismo, né? Do cientificismo de natureza positivista, defendendo, em relação à ciência e ao conhecimento, uma postura que a gente pode chamar de antifundacionista, ou até mesmo, se vocês preferirem, antifundamentalista, porque são pensamentos no campo da filosofia que recusam a ideia de princípio, a ideia de fundamento. Eles tentam produzir uma filosofia do não fundamento. Uma filosofia do não fundamento e uma filosofia perspectivista, um conhecimento sempre pensado em perspectiva. E essas duas noções de crítica do fundamento e da perspectiva são noções que vêm diretamente de Nietzsche, como a gente vai ver daqui a pouco. Eles vão, na visão dos norte-americanos, fazer um aprofundamento da noção de democracia, sobretudo pela crítica ao poder. A crítica ao poder é algo muito forte no pensamento do Gilles Deleuze e muito forte no pensamento do Michel Foucault, ainda que ambos tenham concepções diferentes de poder, ambos vão fazer trabalhos importantes de crítica ao poder, e na recepção que isso tem nos Estados Unidos, isso vai ser canalizado para esse trabalho relativo à noção de democracia. Continuando com essas inovações, nós vamos ter uma ênfase na noção de diferença, cada um à sua maneira, esses filósofos vão enfatizar a diferença. Vamos ter uma atitude de suspeita, especialmente em relação àquilo que o Jean-François Lyotard chamou de metanarrativas, né? Segundo Lyotard, o pensamento moderno se baseia por ser um pensamento produzido a partir de metanarrativas, e esse pensamento do final do século XX vai suspeitar das metanarrativas por serem narrativas totalizantes, e esse pensamento vai investir muito mais nas diferenças do que nas totalidades. E vão introduzir, aí é uma nota mais relativa ao pensamento de Foucault, vão introduzir uma noção produtiva do poder. Para Foucault, o poder não é apenas a capacidade de impedir que se faça alguma coisa, de negar, de reprimir. O poder é também um produtor. O poder produz saber, por exemplo, na concepção de Foucault. E isso é uma inovação importante nessa perspectiva de pensamento trazida pelo Foucault. Passo agora a falar um pouquinho, até aqui era um resumo muito superficial daquilo que o Michael Peters fala em torno do pós-estruturalismo, mas nesse livro o Peters fala tanto do pós-estruturalismo quanto das filosofias da diferença, né? E eu passo agora a alguns comentários sobre as filosofias da diferença, né? Então, seriam teorias produzidas por filósofos do século XX, e aqui eu estou falando especialmente dos filósofos franceses. Nós vamos ter também uma tematização da diferença, por exemplo, por Martin Heidegger na filosofia alemã, mas a tematização da diferença por Heidegger é completamente da tematização da diferença que se faz na filosofia francesa, e eu vou me circunscrever aqui a esses filósofos franceses, né? Especialmente, então, como eu já disse em outros momentos, na obra do Gilles Deleuze, na obra que ele produziu também em parceria com Félix Guattari, na obra de Michel Foucault e na obra de Jacques Derrida, e todos eles fortemente influenciados por Nietzsche, né? E, segundo o Michael Peters, nos Estados Unidos, esse pensamento exerceu uma influência forte no campo da teoria literária e dos estudos culturais, e foram essas filosofias da diferença, essas próprias filosofias da diferença, foram denominadas, então, como pós-estruturalistas. Eu acho importante chamar a atenção de vocês que aqui no Brasil, no campo da educação, a gente teve uma importância muito grande de dois professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nesse campo. O primeiro, o Tomás Tadeu que traduziu, por exemplo, esse livro do Michael Peters, que eu estou citando aqui, mas que foi o responsável, em larga medida,
pela introdução com muita força, com muita ênfase, a partir do final dos anos 80, sobretudo na primeira metade da década de 1990, dos estudos de Foucault no campo da educação, né? E depois dos estudos de Deleuze no campo da educação. Então, Tomás Tadeu foi uma figura importante e que traduziu muitos textos, né, e normalmente fazendo a tradução dos textos dos Estados Unidos, posto que ele tinha feito seu doutorado lá nos Estados Unidos e tomou contato com esses autores lá nos Estados Unidos. Então, é por esse viés ligado ao Tomás Tadeu na URGS que essas teorias entram mais fortemente no campo da educação no Brasil. E o outro professor da URGS importante nesse quadro é o Alfredo Veiga Neto, que, tendo sido orientado pelo Tomás, se dedicou a estudar Foucault e consolidou lá no Rio Grande do Sul um importante grupo de pesquisa em educação em torno dos estudos Foucaultianos no campo da educação, né? E Alfredo segue produzindo e trabalhando e orientando até hoje trabalhos super importantes no campo dos estudos Foucaultianos, né? Então, nessa confluência, tudo isso pensado nessa confluência do que se convencionou chamar de pós-estruturalismo. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que a influência desses autores é uma influência que vem do pensamento de Nietzsche, né? E Nietzsche chamou a nossa atenção, especialmente na segunda dissertação da genealogia da moral, né, que nós precisamos, os seres humanos, enquanto produtores de conhecimento, produtores de saber, devem agir de modo a utilizar, e aí eu estou citando, de modo a utilizar, a saber utilizar, em prol do conhecimento, a diversidade de perspectivas e interpretações afetivas. E, a partir dessa interpretação afetiva, o Nietzsche introduz a ideia de perspectiva, quando ele afirma que existe apenas uma visão perspectiva, apenas um conhecer perspectivo. Ou seja, todo conhecimento é produzido a partir de uma necessária perspectiva, né? E aí o que ele vai dizer? Que quanto mais afetos nós permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, nós soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo será o nosso conceito dessa coisa, tanto mais completa será a nossa objetividade. Por quê? Qual que é a ideia do Nietzsche? Nós temos cada saber, cada conhecimento é uma perspectiva, é um olhar. Então, quanto mais olhares, quanto mais perspectivas diferentes nós tivermos sobre a mesma coisa, mais completa será a nossa visão dessa coisa. Mas, segundo o Nietzsche, nós nunca vamos poder ter uma visão de totalidade da coisa, porque a visão de totalidade implicaria na perda da perspectiva. E para o Nietzsche isso é impossível, né? No Nietzsche, a gente também não vê a saída que a fenomenologia vai propor, que é a da intersubjetividade, né? Na medida que a fenomenologia afirma que todo conhecimento é subjetivo, ele é produzido por um determinado sujeito, mas se vários sujeitos conhecem, a gente pode fazer um trabalho de intersubjetivação, né? Buscar aquilo que é comum na visão dos vários sujeitos, e isso refina o nosso pensamento sobre a coisa. No caso do Nietzsche, não é essa a direção que ele propõe, né? O que ele vai dizer é que quanto mais diferentes forem os olhares, melhor. Ele não vai privilegiar o que é comum nos vários olhares, ele vai justamente privilegiar o que é diferente nos vários olhares. E ainda chamando a atenção de vocês, eu coloquei aqui, eu não vou ler todo esse parágrafo do Nietzsche que está aqui, agora no caso é um parágrafo do livro H é a Ciência, mas eu só queria chamar a atenção de vocês, poderia ter escolhido muitos trechos do Nietzsche que dizem respeito a isso, mas eu acabei escolhendo esse aqui, porque ele vai dizer que a força dos conhecimentos residem na forma como esses conhecimentos são incorporados pelas pessoas, né? Então, todo conhecimento, ele
circula entre as pessoas pelo exercício de um determinado poder. Então, aquilo que a gente chama de verdade é algo que é imposto pelo poder, né? E eu acho que isso é uma das ideias importantes que vão influenciar esses pensadores franceses do século XX, e por isso eu estou chamando a atenção de vocês para essa visão de Nietzsche. Muito rapidamente, eu sei que isso é algo um tanto quanto complexo, mas eu vou só explorar muito rapidamente aqui com vocês a crítica que Nietzsche faz a Hegel, na medida em que a filosofia de Hegel é vista por Nietzsche em dois aspectos centrais. Primeiro, a filosofia de Hegel é uma filosofia da consciência, que vai implicar, né, na fenomenologia posteriormente, e Nietzsche vai investir numa filosofia que não se centra na consciência, mas justamente vai se centrar no inconsciente. E o outro ponto da filosofia de Hegel, que Nietzsche chama atenção, é a dialética, sendo que a dialética hegeliana, que vai influenciar Marx depois, evidentemente, é uma dialética que tem assento na negação, é a negação na dialética que produz o movimento do pensamento, e esse movimento do pensamento visa sempre a totalidade. Então, queria chamar a atenção de vocês para esses três pontos do pensamento de Hegel, que vão ser criticados por Nietzsche: consciência, negação e totalidade. O que vai fazer o Nietzsche? Não se assustem com as setas perdidas aqui, mas o que vai fazer o Nietzsche? Contra um pensamento da negação, o Nietzsche vai propor um pensamento da afirmação. Para o Nietzsche é fundamental sempre o dizer sim, né? Porque é pelo dizer sim, é pela afirmação que nós podemos criar. E contra um pensamento da totalidade, o Nietzsche vai propor um pensamento da multiplicidade. Então, esses dois aspectos, né, que se contrapõem a Hegel, afirmação e multiplicidade, vão gerar o que vai se convencionar chamar depois de perspectivismo do Nietzsche. E esse perspectivismo do Nietzsche vai influenciar as visões de diferença que no século XX vão produzir o Jacques Derrida e o Gilles Deleuze. O Derrida, com uma noção de fazer um jogo de palavras que não funciona em português, né, porque Derrida, escrevendo em francês, vai falar em différence, e différence com E é a forma correta de escrever diferença em francês, e o Derrida vai introduzir uma outra forma de escrever différence, que não muda a forma de vocalizar, né, mas muda a forma de escrita, colocando um A onde não há um A em francês, há um E. Então, o Derrida vai falar em différence com E e différence com A, né, diferenciando a diferença. Esse é um texto do Derrida, escrito na década de 1960, que está publicado no livro Margens da Filosofia, que tem tradução aqui no Brasil. E o Deleuze, por sua vez, sem fazer esse jogo de palavras que faz o Derrida, ele vai falar da diferença em si mesma, pensar a diferença em si mesma, pensar a diferença, não a diferença em relação ao idêntico, não a diferença em relação ao mesmo, mas pensar a diferença como diferença, pensar a diferença por si mesma e em si mesma. E o Deleuze vai fazer isso num livro também de final da década de 1960, também traduzido aqui no Brasil, que é Diferença e Repetição. De todo modo, não quero me alongar demais aqui, isso é para chamar um pouco a atenção de vocês para isso que eu estou chamando de filosofias da diferença, antes ainda de chegar nos aspectos metodológicos da pesquisa. Então, vejam que isso tudo aqui é uma introdução filosófica, digamos assim, para a gente chegar nas metodologias de pesquisa propriamente dita. Eu destaco aqui uma passagem do Deleuze que é muito conhecida, às vezes muito confundida também, porque é uma entrevista, é uma conversa entre o Deleuze e o Foucault, né, que aconteceu em 1972 e foi publicada com o título Os Intelectuais e o Poder.
E nessa conversa, numa das falas do Deleuze, ele diz que a teoria é como uma caixa de ferramentas, que a teoria não se totaliza, a teoria sempre se multiplica. O poder é que faz totalizações, a teoria nunca se totaliza. Nenhuma teoria é total, nenhuma teoria pode responder a tudo. E ele vai usar essa metáfora da caixa de ferramentas. A teoria é uma ferramenta que nos serve ou não para uma determinada investigação, para uma determinada pesquisa. Se aquela teoria não nos serve, nós não podemos querer aplicá-la ao nosso problema de pesquisa. Nós temos que primeiro verificar se aquela ferramenta teórica é compatível com o nosso problema de pesquisa. Bom, eu disse que é um pouco controversa essa ideia da caixa de ferramentas, porque, como é uma conversa do Deleuze do Foucault, algumas pessoas dizem que essa imagem é uma imagem do Foucault, porque esse texto foi pela primeira vez publicado aqui no Brasil, traduzido aqui no Brasil, no livro Microfísica do Poder, que é uma reunião de textos do Foucault. Então, muita gente tomou contato com ele pela primeira vez num livro que compilava textos do Foucault, então atribui ao Foucault essa ideia da caixa de ferramentas, mas é uma ideia introduzida na conversa pelo Deleuze, que o Foucault também usa, mas é uma ideia que é introduzida ali pelo Deleuze. Bom, aqui eu destaco uma passagem de um curso que o Foucault deu aqui no Brasil, em 1973, na PUC do Rio de Janeiro, intitulado A Verdade e as Formas Jurídicas, na qual o Foucault comenta o seguinte, né, aí eu vou ler rapidamente aqui para vocês, para a gente compreender, né, ele está dizendo, nem Deleuze, nem Lyotard, nem Guattari, nem eu, nunca fazemos análise de estrutura, nós não somos absolutamente estruturalistas. Se me perguntassem o que eu faço e o que outros fazem melhor do que eu diria que não fazemos pesquisa de estrutura. Faria um jogo de palavras e diria que faz de dinastia. Diria, jogando com as palavras gregas dinamis, dinasteia, que procuramos fazer aparecer o que na história da nossa cultura permaneceu até agora escondido, mais oculto, mais profundamente investido, as relações de poder. Então, nessa fala do Foucault, em 1973, ele vai justamente jogar ênfase para suas pesquisas sobre as relações de poder. Então, chamando a atenção que o tipo de investigação que ele fazia era investigação sobre as relações de poder. Para fechar essa introdução e passar a falar propriamente dita das questões de natureza metodológica, né, eu acho que é importante chamar a atenção que o Deleuze trabalhou muito com a ideia de imagens do pensamento, ele introduz essa ideia no livro Diferença e Repetição, que, como eu comentei, é de 1968, publicado em 1968, no mesmo ano, com poucos meses de diferença, ele publica um outro livro intitulado Lógica do Sentido. Então, nesses dois livros, ele vai dizer que a gente sempre pensa no contexto de uma imagem do pensamento. E o pensamento é sempre tomado como uma representação. E ele se coloca o projeto de produzir o que ele chama, lá no final dos anos 60, de um pensamento sem imagem, ou seja, um pensamento não representacional, um pensamento que não compreende o pensamento como representação das coisas, mas o pensamento como criação, né? Então, isso é muito trabalhado em Diferença e Repetição, publicado em 1968, e é retomado num dos últimos livros do Deleuze, que é O que é a Filosofia, publicado em 1991. No livro Lógica do Sentido, que eu comentei no slide anterior, o Deleuze vai chamar a atenção para 3 imagens de filósofos, né, que a filosofia lida com os filósofos a partir de 3 imagens distintas, né? Primeiro, o platonismo, a filosofia platônica, em que a imagem do filósofo é o ser das alturas, porque na filosofia de Platão, a atividade do filósofo consiste em sair da caverna e encontrar a luz do sol fora da caverna, né? E
a verdadeira filosofia, a prática da filosofia, implica em ser capaz de contemplar a ideia de bem, que é representada pela imagem do Sol. Então, é sair da profundeza das cavernas e ir para a altura do Sol. Uma segunda imagem que a gente tem nos pré-socráticos é a imagem das profundidades, né? Os pré-socráticos são aqueles que buscam a raiz, que buscam as profundezas, né, para se entranhar na física, se entranhar na natureza. E aí o Deleuze cita, por exemplo, uma passagem do Diógenes Laércios, na qual ele diz que o filósofo Empédocles teria se lançado no Etna, no vulcão, lá na Sicília, né? Teria se jogado no vulcão tentando encontrar as profundidades da física, da physis, desculpe, da natureza. E, por fim, uma terceira imagem, que é a imagem na qual o Deleuze vai investir, que é a imagem proposta pelos filósofos cínicos e pelos filósofos estoicos na antiguidade, que é a imagem que reivindica o humor e que vai pensar o filósofo como ser das superfícies, o filósofo como ser que habita a superfície e não a profundidade ou a altura. Estou chamando a atenção disso para vocês terem um pouco a dimensão de como essas perspectivas filosóficas vão se construindo, vão se constituindo, para a gente poder pensar um pouquinho na pesquisa em educação. E agora, nos meus minutos finais aqui dessa exposição, eu vou me centrar na intermediação dessas filosofias da diferença com a pesquisa em educação. E uma primeira diferenciação que eu penso que é importante que nós façamos para quem faz pesquisa no campo da educação, e talvez essas coisas que eu vou dizer aqui sobre educação sejam válidas também para outros campos, né? Mas aí são vocês de outros campos que precisam me dizer se as veem como válidas ou não, né? Eu não me atrevo a dizer isso, só me atrevo a falar a partir do campo da educação, que é o campo que eu habito enquanto prática de pesquisa. Eu acho que nós podemos falar, quando pensamos nas filosofias da diferença, em dois tipos de operadores diferentes. O que eu proponho chamar de operadores conceituais e o que eu proponho chamar de operadores metodológicos. O que eu estou dizendo com isso? A gente encontra no pensamento do Foucault, do Deleuze, do Guattari, do Derrida, do Lyotard, de outros, né, desse mesmo cabedal, a gente encontra uma série de conceitos. O Deleuze vai definir a filosofia como atividade de criação de conceitos. Então, a sua filosofia é uma filosofia que está cheia de conceitos. A filosofia do Foucault também é uma filosofia que está cheia de conceitos. Nós podemos nos valer dos conceitos pensados por esses autores para fazer pesquisa em educação. Mas fazer pesquisa em educação dialogando com conceitos pensados por esses autores não significa fazer pesquisa em educação segundo uma metodologia proposta por esses autores. Então, eu acho que, sobretudo no campo da filosofia da educação, é muito comum a gente ver pesquisas que a gente pode chamar de Foucaultianas, pesquisas que a gente pode chamar de deleuzianas, no campo da educação, mas que lidam com conceitos desses autores, né? Naquela direção de que a teoria é uma caixa de ferramentas e nós podemos, então, encontrar nessa caixa os conceitos que são as ferramentas e que nós podemos utilizar nas nossas próprias pesquisas. Então, eles não são totalizantes, como dizia o Deleuze naquele trecho que eu citei anteriormente, mas eles nos servem de ferramenta para pensar determinados problemas de pesquisa. Então, acho que isso é uma coisa, né? A gente pode fazer pesquisa em educação, sobretudo em filosofia da educação, usando operadores conceituais desses autores. Mas esses autores também nos propõem determinados operadores metodológicos, ou seja, formas de proceder, formas de pesquisar. E aí nós podemos fazer pesquisa não necessariamente usando os operadores conceituais propostos por ele,
por eles, mas usando as formas de investigar proposta por eles. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês, ainda que de modo muito introdutório, muito superficial, apenas delineando algumas coisas para que a gente possa conversar a partir disso. Então, eu diria que a gente pode se valer de uma metodologia de pesquisa inspirada em Deleuze e Guattari, que é a metodologia cartográfica, ou a pesquisa cartográfica, a cartografia, e a gente pode se valer de algumas metodologias inspiradas em Foucault, e aí a gente teria três possibilidades que o Foucault denominou de arqueologia, de genealogia e de anarqueologia. Eu vou começar falando um pouquinho sobre essas três perspectivas colocadas pelo Foucault, porque me parece que são três possibilidades distintas de investigar em educação usando Foucault como referencial de pesquisa, ainda que na obra do Foucault, se a gente acompanhar a obra de Foucault com atenção, a gente vai ver que essas diferentes perspectivas metodológicas são desdobramentos da arqueologia. O Foucault propõe, na década de 1960, o que ele denominou uma pesquisa de natureza arqueológica, nos chama ou eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um livro que Foucault publica em 1966, que é As Palavras e as Coisas, subtitulado Uma Arqueologia das Ciências Humanas. A questão do Foucault é entender como é que brotaram as ciências humanas, como é que surgiram as ciências humanas, e ele diz que a gente pode fazer uma arqueologia sobre os saberes humanos para descobrir como é que esses saberes vão se produzindo historicamente. Né? Então, como o que está sendo tematizado pelo Foucault é o saber, e o Foucault faz questão de falar em saber e não em conhecimento, porque para o Foucault o conhecimento é aquele saber que foi sistematizado pelo campo da ciência, pelo científico, né? Conhecimento é o conhecimento científico. O Foucault prefere falar em saber, porque ele compreende que o saber tem uma acepção mais geral, mais global do que o conhecimento científico. Então, quando a gente fala em saber, a gente não está falando só daquilo que a ciência produz, a gente está falando daquilo que a magia produz, daquilo que a religião produz, daquilo que a mitologia produz. Né? E todos esses saberes são importantes para o Foucault. Eles vão trabalhar com diferentes regimes, mas são saberes importantes. Então, segundo Foucault, quando a nossa pesquisa está orientada para os saberes, a gente pode usar um método que ele chama de arqueologia, que evidentemente ele está aqui fazendo uma analogia com a escavação que o arqueólogo faz para além do conhecimento histórico, né, a pesquisa histórica, que é uma pesquisa feita em documentos, necessariamente em documentos escritos, que deixaram a história registrada. A arqueologia é justamente aquilo que vai buscar o que está para além dos documentos escritos, de um momento em que ainda não havia escrita. Então, é uma outra forma de conhecer o passado. Então, o Foucault quer fazer algo que não é a epistemologia que estuda os conhecimentos científicos, mas que é uma arqueologia que estuda os saberes. E nessa arqueologia dos saberes, diz o Foucault, é fundamental a figura do arquivo. O pesquisador tem que constituir um arquivo. Então, o lugar de estudo, ou a materialidade do estudo do pesquisador são os arquivos. É fundamental que você constitua um arquivo para poder fazer um estudo de natureza arqueológica. Mas depois, o Foucault vai se aproximando cada vez mais dos estudos do poder. Ele vai chamar a atenção para as relações de poder, como naquele trecho que eu li antes para vocês. Né? E o Foucault diz que a arqueologia já não alcança o domínio do poder. Aqui na arqueologia ele se vale de um termo criado pelo Nietzsche, que é a genealogia.
Mas isso que o Foucault chama de genealogia nada mais é do que uma arqueologia adaptada ao estudo do poder. E o foco deixa de ser o arquivo e passa a ser aquilo que Foucault chama de dispositivo. Se a gente tem um exemplo importante da arqueologia no livro As Palavras e as Coisas, de 1966, a gente vai ter um exemplo importante de genealogia no livro Vigiar e Punir, de 1975, quando Foucault estuda as instituições disciplinares, e a gente vai ter um outro exemplo no primeiro volume da História da Sexualidade, publicado um ano depois, em 1976, no qual o Foucault introduz a noção de dispositivo, justamente para falar em dispositivo de sexualidade, né? A sexualidade pensada como jogo de poder. Mas a partir dos anos 80, no finalzinho da sua vida, já que Foucault morre em 1984, entre 1980 e 1984, de modo especial, derivando dos seus estudos para a história da sexualidade, o Foucault começa a tematizar o sujeito, ele começa a focar a sua análise no sujeito. E focando a sua análise no sujeito, ele vai dizer que nós vamos estudar os regimes de verdade, fundamentalmente os regimes de verdade, porque a questão para o Foucault é compreender como os seres humanos são sujeitados, são transformados em sujeitos, são reconhecidos como sujeitos em determinados regimes de verdade. E aqui a gente não tem uma denominação, né, para essa terceira dimensão das pesquisas do Foucault. Muitos autores falam em arquigenealogia, que seria uma articulação da arqueologia com a genealogia. Eu tenho ousado levar a sério uma brincadeira do Foucault numa das aulas do seu curso no Collège de France de 1980, o curso que está publicado com o título O Governo dos Vivos. O Foucault, do Governo dos Vivos, o Foucault vai dizer que o que ele está fazendo, e ele faz isso em tom de piada, o que ele está fazendo é uma anarqueologia. Então, se ele parte de uma arqueologia, ali nos anos 80, estudando o sujeito, ele está fazendo uma anarqueologia, que é justamente colocar a atitude de suspeita, a negação, na origem mesmo do saber, na origem mesmo dos conhecimentos. Colocar a atitude de suspeita para entender que a gente tem sempre diferentes regimes de verdade em funcionamento. Então, eu tenho proposto, né, nos últimos anos, levar a sério essa brincadeira de Foucault e olhar com um pouco mais de atenção para isso que ele, ali em 1980, chamou de anarqueologia. Bom, eu já estou aqui no limite do tempo que eu deveria falar, mas eu quero ainda dar umas palavras com vocês sobre uma perspectiva de pesquisa centrada no pensamento do Deleuze, do Guattari, que é a cartografia. É importante dizer para vocês que, em momento algum, o Deleuze e o Guattari propuseram a cartografia como método. A noção de cartografia aparece, sobretudo, num livro que eles publicaram em 1980, intitulado Mil Platôs, e eles estão, sobretudo, falando do rizoma e introduzem a noção de cartografia e depois fazem uma série de desdobramentos sobre a cartografia, mas o Deleuze e o Guattari, em momento algum, propõem uma metodologia de investigação, uma metodologia de pesquisa. A cartografia é assumida como metodologia de pesquisa pela Sueli Ronick, psicóloga, psicanalista brasileira, professora da PUC de São Paulo, que foi aluna do Deleuze, do Guattari, amiga de ambos, trouxe o Guattari para o Brasil diversas vezes, nos anos 70 e 80, sobretudo nos anos 80, e Sueli, quando fez a sua tese de doutorado na PUC de São Paulo, intitulou a sua tese de doutorado justamente como cartografia sentimental, né, e ela se apropria dessa noção do Deleuze e do Guattari para dizer o que significa fazer pesquisa no campo da psicologia social, e ela se propõe a fazer uma pesquisa de natureza cartográfica. Muitos orientandos da Sueli depois embarcaram na questão da cartografia e passaram a desenvolver
a perspectiva da cartografia como método de pesquisa, e a gente tem, no campo da educação, também se dedicado a pensar e a produzir pesquisas de natureza cartográfica. É importante, né, que a Sueli Ronick vai dizer que o cartógrafo é, antes de tudo, um antropófago. Então, a cartografia como metodologia de pesquisa nas ciências humanas, ela tem esse tom de brasilidade importante. Então, ela é inspirada no Deleuze e no Guattari, mas ela é constituída aqui no Brasil nessa perspectiva antropofágica pensada pela Sueli Ronick, né, que devora os filósofos franceses e propõe, a partir dos filósofos franceses, uma modalidade de pesquisa, uma perspectiva de pesquisa bastante original, né? E eu chamaria a atenção de vocês para essa frase, que também está ali na tese da Sueli, que depois foi publicada em livro com esse mesmo título, Cartografia Sentimental. Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas, né? Então, a gente tem esse investimento na multiplicidade, então, uma pesquisa que está atenta à multiplicidade. Então, nós temos múltiplas entradas e nós temos múltiplas saídas. Nenhuma pesquisa é totalizante, nenhuma pesquisa é totalizadora, nenhuma pesquisa tem, nesse referencial, pelo menos, a intenção de dizer a palavra final, de dizer a verdade absoluta. Essa pesquisa, uma pesquisa cartográfica, ela vai sempre narrar os atravessamentos do pesquisador no campo da pesquisa. Eu vou destacar aqui apenas uma perspectiva, então, de uma série de autores que têm trabalhado a partir desse trabalho da Sueli Ronick e que lançaram já 2 volumes do livro Pistas do Método Cartográfico, que são autores do campo da psicologia, que estão fazendo esse debate e investindo em fazer pesquisas cartográficas no campo da psicologia e que vão chamar a atenção, né, de que a cartografia é um tipo de pesquisa-intervenção, né? Ela pressupõe uma orientação do trabalho do pesquisador, que não se faz de modo prescritivo, né? Ele não trabalha com regras que já estão prontas e com objetivos previamente estabelecidos, né? Então, é um método aberto, digamos, né? E que vai ganhar muito com a intervenção no campo. Ele depende do campo, ele depende da intervenção que se faz no campo, né? Mas, no entanto, né, esses pesquisadores salientam, não se trata de uma ação sem direção, né? Já que a cartografia reverte o sentido tradicional de método sem abrir mão da orientação no curso da pesquisa. Então, há uma orientação, né? A cartografia é uma espécie de bússola, só que a gente vai para o campo com essa bússola e vai, de modo aberto, dialogar com esse campo. Toda pesquisa é uma intervenção, então, nessa perspectiva, e eu fecharia enunciando aqui para vocês o que eu entendo como algumas tarefas para quem se dispõe a fazer uma pesquisa cartográfica no campo da educação. Então, a partir de tudo aquilo que eu disse antes, né, uma pesquisa cartográfica implica em evitar as imagens do pensamento instituídas, lembrando da noção de imagens do pensamento, que eu pontuei rapidamente, né? Uma pesquisa cartográfica sempre faz emergir as relações de poder, dá visibilidade para as relações de poder, ela toma as diferenças, ela foca as diferenças e ela explicita as multiplicidades. Ela também coloca foco naquilo que o Deleuze e o Guattari chamam de menor, na micropolítica, na produção das subjetividades. É um tipo de pesquisa que não busca nem as alturas do pensamento e nem as profundidades da natureza, mas é um tipo de pesquisa que explora a superfície, e por isso ela é cartográfica, por isso ela mapeia. E, sobretudo, eu acho que essa é a questão fundamental, a pesquisa é compreendida como um ato de criação e não como um ato de descoberta. E isso faz toda a diferença, né? Porque quando a gente diz que descobre alguma coisa no campo,
a gente está partindo do princípio de que isso já estava lá, né, e que a nossa pesquisa desvela algo que já estava lá. Quando a gente dialoga com os filósofos da diferença, a gente vai compreender o pensamento como uma criação, como uma invenção. Não uma invenção no vazio, uma invenção a partir do nada. Uma invenção a partir de um plano de imanência, a partir de uma série de coisas que estão dispostas, né? Mas sempre se criando pela composição de elementos que nós encontramos nesse campo. Então, a própria pesquisa é uma criação. O pesquisador compõe com o campo, o pesquisador faz rizoma com o campo de pesquisa e o pesquisador cria. O pesquisador não descobre, o pesquisador cria. Bem, eu acho que me alonguei demais nessa fala inicial, eu não tinha tanto esse objetivo, então peço desculpas a vocês por ter alugado demais os olhos e ouvidos de vocês, mas eu quis meio rapidamente colocar esse percurso e fico à disposição agora, então, para conversarmos um pouco, para poder dirimir alguma possível dúvida de vocês, ou poder discutir, debater com vocês e ouvir as impressões de vocês. Muito obrigado. Silvio, muito obrigada. Foi um momento aqui riquíssimo, excelente, e que trouxe esclarecimentos sobre essa teoria, sobre esse modo de ver, bastante aprofundado e bastante amplo para nós, né? De modo específico, eu achei muito interessante quando você, logo no início, diz que você não concorda com os termos de pós-moderno e pós-estrutural para esses filósofos atuais, e uma questão em relação à qual eu sempre me debati e nunca me aprofundei. Eu também não os considero como pós-modernos, nem como, nunca falei deles como pós-estrutural, mas pós-moderno certamente não, né? A menos que a gente pense na filosofia da época moderna, entendida como aquela que vem nos séculos, acho que 16, 17, 18, nós estamos em outro século, então é depois desse século, mas não é disso que estamos falando. É muito interessante a sua abordagem em trazer assim essa história de como chegam esses autores para nós no Brasil, que chega pela vertente norte-americana, né? E isso faz uma grande diferença, porque não nos vem diretamente da França. Eu fico por aqui, Silvio, gostaria muito de voltar a conversar com você. Por que eu gostaria muito de voltar a conversar com você, como muitas vezes conversamos? Porque, como você sabe, eu trabalho com a fenomenologia. E eu vejo, assim, constantemente, um modo de falar das coisas muito próximos e que se misturam, né? Como essa questão da perspectiva e outras. E eu gostaria de ter uma conversa, porque certamente o Russell morreu em 1937, né? E a partir daí a gente sabe também que tanto o Foucault quanto o Derrida, eles estudaram muito o Russell, né? E, então, seriam assim, coisas de fundo, outros momentos para discutirmos. Nesse momento, eu concordo aqui com a Débora, que foi uma excelente aula e que nós aqui agradecemos em demasia, e abro as questões àqueles que estão conosco, nos ouvindo, e que eu sei que logo no começo já eram 40 pessoas ao vivo, e agora eu não sei quantas são, o que é bastante para ser uma quinta-feira à tarde. Então, a palavra está com vocês para as questões que vocês quiserem colocar para o Silvio, professor Silvio. Nós vamos até às 16h30. Professora Carla, aqui do Santos Guterres Alves, várias vezes se manifestou. Que maravilha de apresentação. Carla, você gostaria de colocar alguma questão? Silvio, você deixou todo mundo mudo?
que é terrível, né? Porque quando a gente não consegue fomentar uma conversa, é sinal de que a gente está calando as pessoas, né? Não era essa a minha intenção de forma... Não, ou talvez você simplesmente trouxe tantas coisas novas que a gente precisa pensar a respeito. Mas acho que talvez uma questão para começarmos a falar, e aí eu pediria aos nossos colegas da psicologia que aqui estão, principalmente da psicologia clínica, a questão do sujeito, e essa questão, por exemplo, de uma, eu não sei se o termo é correto, né, mas às vezes eu ouço de uma desconstrução do sujeito, ou de não se falar mais em sujeito, né? E como é que nós ficamos com essa questão se nós olharmos do ponto de vista de uma pessoa se estruturando, se expondo e se trazendo com tantos problemas, com tantas questões a serem debatidas e trazidas. Você fala muito assim, que eles, vindo de Nietzsche, trabalham muito com o inconsciente, mas aqui, quando vamos para um consultório da psicologia clínica, até onde eu saiba, nós buscamos trazer para o aqui e agora, portanto, para a questão do consciente, de uma atenção. Você vê esse confronto ou essa tensão, e aí eu gostaria tanto que a Débora, quanto que a Ana Maria, quanto que o Cândido, a Josefina, a própria Marília Marino, que eu sei que está conosco, que se colocassem mais, porque eu sou da área de educação também, né? Como o Silvio. Assim, enquanto o pessoal se anima, Maria, eu acho que poderia começar dizendo alguma coisa e também dizer para vocês, para a sociedade, que se for interessante para vocês, a gente poderia combinar outros momentos em que a gente pudesse conversar mais especificamente sobre essas metodologias que eu trouxe, né? Porque eu optei hoje por fazer essa apresentação mais geral, né? Para mim era importante, eu não sei se é o problema de quem tem o cacoete da filosofia, né? Mas eu não consigo chegar no aspecto metodológico sem antes falar da perspectiva filosófica que embasa essa perspectiva metodológica, né? Por isso eu acabei tomando um tempo muito grande para falar, de modo geral, de como se constituem essas filosofias, para depois poder desdobrar alguns elementos metodológicos, né? Mas a gente poderia, quem sabe, combinar outros momentos, um momento para conversar sobre a pesquisa cartográfica, como é que ela está se desenhando no campo da educação. Eu acho que a gente tem muito mais aderência da pesquisa cartográfica no campo da psicologia, né? Acho que o grupo da PUC de São Paulo, ligado à Sueli Rouri, que é o Núcleo de Estudos da Subjetividade, tem trabalhado com muita força essa temática da cartografia. Eu, de vez em quando, participo de algumas bancas deles e vejo isso de forma muito interessante, e, sobretudo, o grupo do Rio de Janeiro também, do Eduardo Passos, da Virgínia Castrup, de outras pessoas do campo da psicologia, que têm desenvolvido a cartografia. No campo da educação, isso é mais recente, é um pouco mais recente. E eu sei que a cartografia também está extravasando para outros campos. Em algum momento, eu sei que o Sérgio Rezende, lá da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que trabalha com saúde pública, ele andou frequentando eventos da sociedade. Eu não sei se ele continua presente nos eventos da sociedade, se ele é associado ou não, mas o Sérgio é alguém que também tem dialogado com a cartografia para pensar pesquisas no campo da saúde pública. Então, acho que é uma metodologia que vem do campo da psicologia, que vai tomando outros elementos em várias áreas, e, dentre elas, a área de educação.
E poderíamos também combinar, quem sabe, outra sessão para falar sobre Foucault, as pesquisas com Foucault em educação e destrinchar um pouco aquelas metodologias. Então, eu fico à disposição de vocês, se vocês julgarem interessante. Excelente. Muito obrigada. Você está abrindo possibilidades para nós e seria ótimo. Eu não sei se você está vendo, várias pessoas têm posto Sim. perguntas aqui, não sei se você as anotou, se você quer destacar alguma. Vamos ter mais 10, 15 minutos. Sim, deixa eu tentar ver aqui alguma coisa. Bom, tem uma pergunta da Josefina, que foi colocada um pouco antes, que ela pergunta se a orientação pelo campo é uma atitude semelhante à fenomenologia. Eu não saberia responder, porque, embora eu também tenha estudado um pouco a fenomenologia, muito tempo atrás, já faz um bom tempo que eu não frequento os autores da fenomenologia, e eu também nunca fiz pesquisa de campo de natureza fenomenológica, então eu não saberia fazer essa comparação, né? Mas, no caso da cartografia, essa orientação pelo campo é muito forte, porque o pesquisador vai para o campo com algumas ferramentas, com algumas hipóteses, com algumas perspectivas, mas é na interação com o campo que a pesquisa, evidentemente, se constrói. Então, há uma orientação do campo, né, para a pesquisa, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Bom, aqui a gente está vendo agora na tela essa questão da Ana Maria, que me parece fundamental, né? Discutir a transposição da filosofia para as metodologias empíricas, né? Não se pode tratar de uma mera transposição, sem dúvida alguma, Ana Maria. E acho que isso é muito claro, sobretudo na cartografia, porque, como eu disse, né, como eu disse antes, a cartografia não é uma proposição metodológica do Deleuze e do Guattari. Quando eles falam de cartografia, eles estão falando dos processos de pensamento, dos processos de criação no pensamento. Então, o que a Sueli Ronick, que foi pioneira no desbravamento da cartografia como uma metodologia de pesquisa faz, não é uma transposição do que o Deleuze e o Guattari pensaram, né? Mas o que ela faz é uma apropriação do pensamento do Deleuze e do Guattari para fazer algo que ela fazia, que era uma pesquisa de campo aqui em São Paulo, sobre determinadas temáticas, e que não tinha nada a ver, quer dizer, enquanto campo de investigação, não tinha nada a ver com aquilo que o Deleuze e o Guattari faziam lá na França, né? Mas ela se apropria disso e ela justifica, ela constrói o capítulo metodológico da sua tese, e mais do que isso, é a tese como um todo que é construída por aí, dialogando com esses autores e construindo uma metodologia de pesquisa. Então, ela introduz essa noção de cartografia como um procedimento de pesquisa, e depois vários dos seus orientandos que vão também desbravando esse campo e trabalhando nesse campo vão ajudando a construir. Eu acho que a gente pode falar da cartografia justamente como uma metodologia aberta, se é que a gente pode falar assim, né? Que ela nos coloca determinados protocolos, né? Mas são protocolos que estão sendo criados, que estão sendo inventados, que são feitos a partir de cada pesquisa, né? Seria muito complicado a gente falar a cartografia. Talvez seja mais condizente, inclusive, a gente falar em cartografias também, sempre no plural, né? Possíveis invenções, possíveis possibilidades. E eu acho que no campo da educação a gente está tateando pesquisas cartográficas. A gente já participei de trabalhos de estudantes fazendo, por exemplo, o que estão chamando de videocartografias. Então, pessoas que fazem capturas de vídeos pela cidade, e vão produzindo sua pesquisa com essas capturas de vídeo e vão denominar isso de videocartografias, que é totalmente distinto do que a gente vê em outras pesquisas cartográficas, né? Então, a gente vai
a gente vai vendo essa construção mesmo da cartografia, e não me parece, em hipótese alguma, que a gente possa falar disso como uma transposição, né, da filosofia para uma pesquisa de natureza empírica. A gente vê uma invenção, né, na pesquisa empírica a partir de inspirações filosóficas, né, a partir de questões que são postas pela filosofia. Então, é um diálogo, eu diria, da pesquisa com a filosofia. Não pode ser, como você colocou na sua questão, uma transposição pura e simples, né, da filosofia para o campo da pesquisa, ou do campo da pesquisa para a filosofia. Silvio, há várias questões, e uma das questões que eu imagino que sobre as quais eu gostaria de conversar com você, mas não nesse momento, que é muito ampla, eu imagino, é a questão da própria ciência. Tá? Não a ciência como uma verdade, né? Porque sabe-se que eu falo que ela se torna verdade sempre por um viés ideológico, né? De poder, né? Mas a ciência como um tipo de conhecimento e que não se baseia tanto em multiplicidades, mas que mostra o seu valor. Eu acho que é uma questão para conversarmos em algum momento a respeito tanto das filosofias que vêm aí, dessas filosofias da diferença, quanto da própria fenomenologia. Uma questão para conversarmos a respeito da ciência e da tecnologia, né? Sim, mas sim. Agora acho que essas questões que estão sendo colocadas aí, para você, falam mais alto. A Ana Maria está perguntando sobre a diferença entre transposição e apropriação, né, do que eu estou chamando de apropriação, em contrapartida ao que ela chamou de transposição. Então, deixa eu explicar como é que eu entendo isso. Eu chamaria de transposição você tomar um conteúdo filosófico, um pensamento filosófico, um texto, um trabalho filosófico, e simplesmente aplicá-lo a um determinado campo. Então, por exemplo, eu digo que faço pesquisa cartográfica, né? E eu sempre que vou em bancas de mestrandos, doutorandos, que dizem trabalhar com a cartografia, fico muito atento a isso e sempre puxo a orelha das pessoas quando eles dizem, muita gente começa dizendo, né? A cartografia é um método proposto por Deleuze e Guattari. E eu sempre, chato, vou lá dizer, não é um método proposto por Deleuze e Guattari, né? Porque não se trata de tomar aquilo que foi escrito por Deleuze e por Guattari sobre a cartografia e transpor para aquilo que nós estamos fazendo como pesquisa, mas se trata de nós nos apropriar daquilo que nós nos apropriarmos daquilo que eles pensaram, com um outro problema, num outro contexto, numa outra circunstância, e fazermos outra coisa a partir daquilo que eles pensaram. Mas aquilo que nós estamos fazendo já não é aquilo que eles fizeram. Então, é por isso que eu chamo de apropriação, poderia chamar de inspiração, poderia chamar de incorporação, né? A gente poderia pensar em vários termos, várias palavras que a gente poderia usar para falar sobre isso, né? Então, eu faria essa diferenciação entre a transposição como algo que você toma de um autor e aplica ipsis literis num outro campo, né? Bom, vamos brincar aqui com metodologia de pesquisa. Seria uma citação direta, né, com recuo, entre aspas, citando a página, o ano e etc. da obra, e o que eu estou chamando de apropriação como citação indireta, que você se referencia no autor, mas você não está repetindo o que o autor disse, você está dizendo alguma coisa a partir daquilo que o autor disse. Então, que você referencia no autor, você indica para o leitor o autor no qual você está se referenciando, mas você está indo para além dele, você está partindo dele, mas indo para além dele. E, claro, é algo que a gente precisa discutir mais a fundo, que a gente precisa pensar, né, e precisa aprofundar essas questões, sem dúvida alguma.
Mas eu queria também dar uma palavrinha aqui sobre um comentário, uma pergunta que a Marília fez alguns minutos atrás, sobre a obra Hermenêutica do Sujeito, do Foucault, né? E ela coloca, né, que o Foucault introduz a dimensão ética, né, na sua obra Hermenêutica do Sujeito, e se eu poderia comentar um pouco isso. Então, agradeço, vou falar um pouquinho sobre isso. É um tema que me interessa demais, né? E aí é importante a gente saber, né, que o Foucault teve uma produção muito intensa. Parte da produção do Foucault são os livros que ele publicou em vida, né, e os seus últimos livros foram publicados um mês antes do seu falecimento, que foram o volume 2 e 3 da História da Sexualidade, publicados em 1984, né, que ele termina já doente, enfermo, no hospital. Ele termina de revisar os textos para mandar para a editora, não termina de revisar, não consegue terminar de revisar o 4º volume da História da Sexualidade, e aí ele pede, né, deixa no seu testamento que os textos que ele não revisou não deveriam ser publicados, né? E, de fato, a gente ficou apenas com a História da Sexualidade em 3 volumes, até 2018, porque em 2014, depois de 30 anos da morte do Foucault, a sua obra, pela lei do direito autoral francês, caiu em domínio público. Então, as pessoas foram para os arquivos do Foucault, recuperaram os manuscritos do 4º volume da História da Sexualidade e publicaram, né, o 4º volume da História da Sexualidade em 2018, lá na França. Ano passado, saiu a tradução aqui no Brasil. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é que esse trabalho final do Foucault é um trabalho interrompido pela doença, né? Ele morreu de AIDS, né? Foi uma das vítimas famosas da AIDS lá no começo dos anos 80, quando não se sabia ainda exatamente o que era a AIDS, e que, como a Covid agora tem levado tantas vidas, naquele momento a AIDS também levava muitas vidas, né? Mas a gente tem uma fonte muito importante do Foucault, que são os cursos que ele dava todo ano no Collège de France, cujas aulas foram gravadas e que depois foram publicadas na forma de livros, né? Então, para a gente acompanhar esse trabalho do Foucault dos seus últimos anos, entre 1980 e 1984, a gente tem um conjunto de 5 cursos que ele deu no Collège de France. O Hermenêutica do Sujeito é um deles, mas a gente tem o curso de 1980, que eu citei na minha apresentação inicial, do Governo dos Vivos, o curso de 1981, Subjetividade e Verdade, o curso de 1982, a Hermenêutica do Sujeito, o curso de 1983, o Governo de Si e dos Outros, e o curso de 1984, o último que ele deu, A Coragem da Verdade. Então, esses 5 cursos, assim como outros textos, entrevistas que ele publicou entre 1980 e 1984, são muito ricos para a gente acompanhar essa tematização do sujeito feita pelo Foucault, que é o que ele vai chamar de ética. E aí a gente descobre, quando acompanha esses textos, que o Foucault foi estudar os gregos antigos para escrever a história da sexualidade. Ele começa falando do momento contemporâneo, e aí ele volta à antiguidade. Ele vai estudar o impacto do cristianismo na forma como nós vivenciamos a sexualidade hoje, no mundo ocidental, e aí ele vai aos gregos, ele vai ao período pré-cristão, para saber se o cristianismo de fato introduziu mudanças significativas na nossa forma de viver a sexualidade. E aí ele encontra textos gregos, não apenas no âmbito da filosofia, mas em muitos outros âmbitos da cultura grega, que tratam daquilo que ele propõe chamar de constituição do sujeito, né? Do sujeito que trabalha sobre si mesmo, do sujeito que participa do seu próprio processo de subjetivação. E isso para o Foucault é muito importante, porque ele entendia o sujeito como um efeito das relações de poder. Ser sujeito é estar assujeitado pelo poder. Só que aí ele descobre esse trabalho que ele chama de técnicas de existência, técnicas de vida, que os gregos usavam lá na antiguidade para
agir sobre si mesmo, para transformar a si mesmo, para construir a sua própria vida, o seu próprio modo de ser. E é isso que o Foucault vai chamar de ética. Essa ética como um trabalho de si sobre si mesmo. A partir do momento que nós estamos assujeitados a relações de poder, nós podemos, mesmo assujeitados, trabalhar sobre nós mesmos, nos transformar e tomar as rédeas da nossa própria vida, né? E produzir a nossa vida, como é a expressão que ele usa, inspirado no Nietzsche também, produzir a nossa vida como se ela fosse uma obra de arte, ou seja, uma construção, por um lado, uma criação, por outro lado, e a produção de uma beleza, por outro lado. Então, é um momento muito rico, né, da obra do Foucault, muito interessante, e que a gente tem essa diversidade de textos nos quais a gente pode se enfronhar para conhecer um pouquinho mais. Maria, você está sem o microfone aberto agora. Quem fechou, e fui eu mesma. Então, eu acho muito interessante isso, Silvia, principalmente quando nessa era a tríade, né, agora que já foi o quarto publicado, quando ele trabalha o cuidado de si, né, e que ele traz toda a cultura romana. Eu me encantei ao ler aquilo e como os romanos trabalhavam o cuidado de si em família e na sua cultura, né? Muito interessante. Ótimo. É um trabalho muito bonito, que vale a pena conhecer. Silvio, são 16 horas e 32 minutos e eu conversei com você que nós encerraríamos às 16h30 para não exauri-lo também, porque nós ficaríamos aqui ao longo da noite, pelo que você vê, né? Todos muito interessados, um trabalho muito importante, temas bastante vivos e que nos interessam a todos, né? Nos interessam a todos. Não sei se você ainda aceita responder a essa última questão, não sei nem se é uma questão da Eloone Silva, e aí nós encerramos. Está bem assim? Sim, eu acho que é mais um comentário, né? A dimensão ética como uma estética da existência, né? Mais um comentário do que se trata esse trabalho do Foucault. E, claro, acho que ficaram outras questões para trás, eu sei disso, que eu fui olhando aqui no chat, mas, infelizmente, a gente não tem condições de trabalhar com tudo, mas podemos, em outras oportunidades, voltar a elas sem dúvida alguma. Eu agradeço demais a vocês pela atenção, a Maria pelo convite, a sociedade pelo acolhimento, e é sempre um prazer. E essa possibilidade que você abre de uma conversa sobre esses temas todos é uma possibilidade que agora passa a habitar aqui no meu imaginário, minha imaginação, e eu não configuro como, não. Obrigada, viu, Maria? Eu não configuro como aqui, online, nós vamos fazer isso. Eu queria estar presencial, né, com todos, e conversar com vocês mesmo. Mas, olha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a todos que estão aqui conosco. E nós vamos voltar a esse debate, porque realmente, Silvio, é algo, assim, conversar com pessoas como você, que tem esse conhecimento amplo, aberto, e que permite que a gente faça, eu vou usar seu termo, que a gente faça uma transversalidade mesmo pelas teorias e converse sobre os temas com os quais nós estamos trabalhando, de uma riqueza ímpar e muito difícil de nós conseguirmos essa abertura. Muito obrigada e boa tarde a todos, e muito obrigada por todos terem estado conosco. Até mais. Até.